Até deixar o velho, né? Deixar o velho. Quer dizer, quantas coisas velhas, né? Deus não quer que nós tenhamos mais no nosso coração, né? Mas até que ele fala ali, no deserto você não estará sozinho. Mas ele quer que nós ficamos no deserto? Não. O deserto é a pessoa mesmo que se faz o seu próprio deserto. O Salmo 23 fala lá, né? Ainda que eu ande pelo vale da morte. Quer dizer, ainda que eu ande, mas Deus quer que você ande? Não. Ainda que eu ande, né, pelo vale da morte, o Senhor vai me socorrer. Mas Ele não quer que você ande no vale da morte. Ele não quer que você ande no deserto. Ele quer que você ande no propósito. Ele quer que você ande intimamente com Ele. Né? Andar intimamente, íntimo a Ele, é ver o que Ele fala na sua palavra. Fala que essa palavra, né? Esse canto falou, a sua palavra se cumprirá. Saber o que está escrito, viver o que está escrito, modelar o que está escrito, fazer o exemplo como Cristo fez, né? Modelo como Cristo se posicionou, como Ele fez, como Ele agiu, como Ele falou, né? Viver o que está escrito. Saber é bom, mas viver o que está escrito é muito maior, é muito mais profundo, né? Saber o que está escrito. Está escrito, né? E a Bíblia fala, se cumpriu o que foi dito dos profetas, cumpriu-se. Jesus veio para cumprir, não para revogar a lei. Cumpriu-se o que o profeta falou. Entendeu? Então a palavra sempre se cumpre, sempre se cumprirá. Algumas coisas se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir. Porque a palavra do Senhor não volta nunca vazia, nunca, jamais. Ela não volta sem um efeito, né, dela acontecer. Vamos abrir Lucas 2. Vou começar em Colossenses, mas vou começar em Lucas. Eu amo a palavra de Deus, mas eu gosto mais ainda de começar com um bom exemplo, né? Que é Cristo Jesus. Sempre o exemplo perfeito, né? Porque o que Ele fez é o modelo que nós temos que fazer. O que os apóstolos fizeram, nós temos que ter o mesmo modelo, né? Porque o Espírito Santo irá nos ajudar, porque Ele habita em nós, Ele mora em nós. Lucas 2, 42. Vou pegar o gigante aqui. Fala, o menino Jesus no templo. O menino Jesus. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. Sem que eles notassem, imaginando que ele estivesse entre muitos companheiros de viagem. Caminharam por um dia inteiro, então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Olha o 47. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Como ele comunicava. Essa é a chave, né? Essa é a chave. Como nós nos comunicamos com a nossa esposa, com o nosso marido,
no nosso patrão, no nosso funcionário, nos nossos amigos, pessoas estranhas, como nós nos comunicamos como pessoas, né, no dia a dia, e principalmente como filhos de Deus, como nós comunicamos, né? As pessoas acham graça do Senhor nos nossos lábios quando nós falamos, né? Porque achou sabedoria, uma capacidade, uma autoridade. Jesus era revestido ali, ele falava como que quem tem autoridade, ele falava com conclusões certas. Então eu queria só parar aqui só para ver a qualidade que Jesus refletiu aqui, que ele demonstrou, né? A sua autoridade, o seu preparo com 12 anos de idade, no meio dos mestres, ouvindo. Olha que lindo que a palavra de Deus é a Bíblia. Primeiro, ele ouvia os mestres, ele ouvia, depois ele colocava as suas questões. Primeiro ele fazia o quê? Ouvia, depois colocava a sua questão. Nunca Jesus falava primeiro. Quer dizer, ele ouvia primeiro as coisas. Para começar mais um pano de fundo, Provérbios 31, 26. Olha o que fala. Provérbios 31, 26. Provérbios 31, 26. Abrir a boca com sabedoria, e sua língua saber ensinar com bondade e paciência. Olha. Minha Bíblia fala assim: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. A instrução da bondade está na sua língua. O que é isso? Controle emocional, controle espiritual, né? Então a bondade está na sua língua. Ensina, sabe ensinar. Abre a boca com sabedoria, e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência, né? Com bondade e paciência. Imagine, né? Pensando até nas professoras com uma sala de 30, 35 alunos, né? Tem que ter muita sabedoria, paciência, né? E muitas vezes o professor tem que até ouvir mais do que falar. E na verdade ele deveria falar mais, né? Porque as pessoas vêm de vários tipos de família, né? Mas o professor, ele sabe como se comportar e como se posicionar. E muito mais nós, né? Filhos de Deus, temos que nos posicionar e como falar numa geração a qual nós estamos vivendo, né? Vamos lá, Colossenses 4:2. Eu estou querendo trazer essa palavra assim, que é o que Jesus viveu, né? O que ele falou, com que autoridade você faz isso, né? Colossenses 4:2. 4:2 em diante. Interessante, Jesus, qual que era essa autoridade? O modelo de fala que ele fazia, não só os milagres que se seguiam, sinais que se faziam, né? Os milagres, mas como ele falava, né? Como ele se posicionava. Era a maneira perfeita como Deus queria, não era como ele queria, né? Eu não faço nada por mim mesmo, mas eu faço tudo o que eu vejo o Pai fazer. Quer dizer, olha o grau de intimidade que ele tinha com o Pai, né? Eu coloquei até o título, falei assim: a sua fala demonstra se você fala algo vivo ou morto. A sua fala, a minha fala demonstra, né? O que eu falo, né? No dia a dia. Se eu falo palavrão, se eu falo, né, aquilo que não edifica, se eu falo aquilo que é contrário à vontade de Deus, se eu falo coisas negativas, né, que acontecem automaticamente. Então,
A sua fala demonstra se você fala algo vivo ou morto. Você demonstra isso, eu demonstro isso. Como Colossenses fala, é a base de tudo, ó. Já é os apóstolos falando, né? Na igreja de Colossos, fala assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, rogai ao mesmo tempo de qual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. O que os apóstolos abrem? Uma porta. Eles oram por uma porta, não é várias portas, mas é uma porta. Para que a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar quem? O mistério de Cristo. Você viu? A nossa fala tem que demonstrar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo, francamente como me cumpre fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para com os de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Imagina, você teve aquela única oportunidade e eu não falei, você não falou, né? Então aproveitai todas as oportunidades para falar do Senhor. E a vossa maneira de falar seja sempre o quê? Agradável, bem temperada, com sal, a fim de saber como deveis responder a cada pessoa. Paulo envia os seus conservos em missão. O que é isso? Ele preparou como eles deviam falar, como eles deviam proceder, como eles deviam orar, né? Mas principalmente valorizar as oportunidades que aqueles que iam aparecer e ter uma palavra sadia, agradável, né? Você pode estar numa mesa, você é a pessoa mais agradável daquela mesa, ou eu posso ser o mais vulgar daquela mesa, né? Pelo meu modo como eu me demonstro ali. Posso ser uma pessoa agradável e posso ser também uma pessoa que não é agradável numa mesa. A expressão que a vossa palavra seja sempre agradável. E o que? Temperada. Sempre agradável e temperada. O que é? É numa medida correta, num modo certo, né? Nem mais e nem menos. Bem temperada e agradável. Derivada, mas especialmente bem temperada. Colossenses 4:6, a frase completa é: a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais o que vos convém responder a cada um. Agradável, a palavra deve ser doce, amena e não ofensiva. Nunca ofensiva. Lembra? Não pagai, Romanos fala, não pagai o mal com o mal, mas vence o mal pelo bem. Nunca a palavra ofensiva, mas sempre doce e amena. Temperada com sal. O tempero representa a sabedoria. O tempero, né? Se a mulher fazer uma comida e não tiver sabedoria no tempero, meu Deus, como vai comer aquilo, né? Então, é como o tempero, temperada com sal. O tempero representa sabedoria. E a moderação é a capacidade de ajustar a comunicação e a situação ao interlocutor. Conhecer como responder. Conhecer cada situação para saber como responder. Isso implica em ter discernimento para falar de forma adequada em cada circunstância, evitando exageros ou inadequações. Quer dizer, nem muito e nem menos. Não, eu tenho uma palavra de Deus para essa situação. Só por eu conhecer a palavra? Não.
Tem que ter a palavra no momento de Deus, no momento que Deus quer. Sabedoria é isso. Conhecimento é você conhecer a palavra de Deus. Sabedoria é você saber colocar a palavra no momento certo, na hora certa. Imagine lá se Salomão, no primeiro momento, já cortasse a criança no meio. Não, ele foi ouvir uma, ouviu a outra e consultou Deus. Aí ele trouxe a situação, não, pega a espada lá. Quer dizer, ele ouviu um lado, ouviu o outro e principalmente ouviu Deus. Ele, por ser rei, por ter conhecimento de causa, ele podia ter pegado já a espada de primeira mão. Mas ele consultou uma mãe. Ele consultou a mãe falsa. E ele consultou o Deus dos exércitos. Aí sim ele trouxe a espada e falou, eu vou mostrar quem que é a mãe verdadeira. E a mãe verdadeira falou, não faça isso, dê para ela. Então já demonstrou sabedoria na situação. Podemos ter conhecimento, saber, mas tem que ser sabedoria para dar a palavra na hora certa. Na hora certa, na hora de Deus. Conhecer e como responder. É a capacidade de ajustar a comunicação e a situação. Conhecer como responder. Isso implica em ter discernimento para falar de forma adequada em cada circunstância, evitando exageros ou inadequações. Em resumo, a mensagem que a comunicação deve ser cuidada, buscando a harmonia, a sabedoria e a sensibilidade na troca de palavras. Fala lá, né? A palavra branda desvia o furor. A pessoa pode vir furiosa, mas você com a palavra branda, o que vai fazer? Vai emplacar. Você não vai jogar mais gasolina, né? Mas você vai emplacar aquela ira com a palavra branda. Com a palavra branda. Provérbios 12:14 diz assim: do fruto da boca o ser humano conquista o que é bom para si. Olha, do fruto da sua boca, individual isso, ó, Provérbios 12:14, do fruto da sua própria boca, o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado, Mas as palavras do tagarela ferem como uma espada de dois gumes. Todavia, a língua dos sábios promove a cura. A língua do sábio promove a cura. Atualizada fala até melhor. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua do sábio olha que autoridade que Deus nos ortogou, nos concedeu. De ter uma medicina na sua própria fala, na sua própria verbação. Você ser a cura que a pessoa precisa. A cura, né? A ideia de palavras certas como medicina é um conceito central em diversos provérbios, destacando o poder da fala para construir ou destruir. Provérbios 16:24 afirma que as palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. É a palavra de Deus que está em nós, né? É a palavra de Deus que sai da nossa boca. Tem esse poder de ser medicinal, de curar, de transformar. Amém. Provérbios 12:18 faz um contrasta palavras precipitadas. Como pontas de espada, como as palavras do sábio, que são remédio. A escolha das palavras, portanto, pode ter um impacto
significativo na saúde física, emocional e espiritual. Física, corpo, né? Emocional e espiritual, que pega todo o corpo, até física. Se você trazer uma palavra de problema físico na pessoa, vai acontecer, né? Vai acontecer, porque é o poder da palavra, né? A sua palavra tem valor superior a ouro. A sua palavra tem valor e é superior a ouro e a prata. Uau, né? Que coisa, né? O ouro não é tão importante, o prata não. Mas a sua palavra sobrepuja, né? É superior. Como fala em Provérbios 25:11. Quem compara uma palavra dita no momento oportuno é maçãs de ouro e salvas de prata. Essa palavra destaca a importância de escolher as palavras e o momento certo para falá-las, comparando-os a objetos de grande valor. Mas a palavra é mais importante. Comparando, mas a palavra é mais fundamental, é mais importante. Ter domínio das palavras ditas. As suas palavras têm que ser melhor que o seu silêncio. Silêncio fala também. O silêncio fala também, né? O silêncio fala também. Porque o povo, eu vou fazer um adentro aqui, né? Porque o Jericó, eles deram 7 voltas, só na sétima eles gritaram e aconteceu, né? Porque Deus é estrategista. Ele colocou todos para rodearem e olharem nas costas uns dos outros. Porque se ele deixou um de frente com o outro, não ia acontecer nada. Porque o olhar fala, mas ele colocou todos de silêncio para deixar ele falar, né? Deixar ele falar. Agora gritem, né? Foi assim que Deus falou: agora vocês gritem. Aí as muralhas vão cair. Mas circulem 1 dia, 2 dias, 3 dias em silêncio. Em silêncio. Porque ele sabia que o seu povo, até com o olhar, ia duvidar do que ia ser feito. Ele colocou em silêncio e um nas costas do outro, para não haver dúvida, para não haver incredulidade no que ele estava fazendo ali na muralha de Jericó, né? Então as suas palavras têm que ser melhor que o seu silêncio. O silêncio fala também. Como Eclesiastes 3:7 fala. Eclesiastes 3:7 fala, mencionam o tempo de estar calado e o tempo de falar. É tempo de ficar calado e é tempo de falar, né? Quando pedir para você ficar calado, é para você falar. Quando eu falar para você falar, é tempo de você ficar calado. Nunca é do jeito que as pessoas querem, mas é do jeito que Deus quer sobre você. Esse versículo reconhece que há um tempo para cada ação, incluindo o tempo de falar e o tempo de se calar. É controle, é domínio próprio. É domínio próprio. E de onde vem o domínio próprio? Pentecostes, Espírito Santo. É em nós, né? Tenha controle de suas emoções. O apóstolo Tiago 1,19 fala: recomenda que seja pronto para ouvir e tardio para falar. E tardio ainda muito mais para se irar. Muito mais para se irar, né? Mas esteja pronto para ouvir. Tardio no falar. Pronto para ouvir. Tardio no falar. Tenha a palavra certa na hora certa. Na hora certa. Espere em Deus. Essa palavra pode ser uma tortura, né? Se a pessoa não sabe confiar em Deus, pode ser uma tortura para ela. Pode ser, porque se você não confia, você fala: não, Deus não vai fazer, eu vou lá eu fazer. Não, eu vou tomar atitude. Não. Espere em Deus e veja. O
que ele fala lá? Santifica hoje que amanhã eu farei. Por que não faz na hora? Não, mas não é do nosso jeito. Né? Santifica-se hoje e amanhã verá. Não foi assim que ele falou para o povo de Israel? Provérbios 15, 23 diz que a resposta apropriada é motivo de alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Não é? Tenha a palavra certa na hora certa e espere em Deus. Diz que a resposta apropriada é motivo de alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa? Como é? Né? Uma palavra certa terá resultados. Uma palavra certa terá resultados. Provérbios 16, 24 diz, enfatiza que as palavras agradáveis são convincentes. As palavras agradáveis são convincentes. Você é uma pessoa que outros gostam de ouvir. Você é uma pessoa que outros gostam de ouvir. Provérbios 15, 2 diz, menciona que a língua dos sábios torna atraente ou interessante ao conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Quer dizer, menciona que a língua do sábio se torna atraente, interessante ao conhecimento. Não, opa, vou parar aqui para ouvir o que ele está falando. Uma coisa interessante, né? É Deus falando, é Deus trazendo uma instrução para o que eu preciso fazer, né? Fale com inteligência, que é a razão, a capacidade, né? Não é só espiritual. Fale com inteligência. Provérbios 16, 21 a 24 fala sobre o saber dos sábios e como eles utilizam as suas palavras com inteligência. Está lá em Provérbios 16. Fale com inteligência, né? Não fale como um louco, né? Como um tolo, não. Fale com inteligência. Cultive a fala pela sabedoria. Provérbios 11:1 fala, menciona o quão importante é cultivar a sabedoria. A paz também é cultivada com a sua fala. Né? Parece que esses versículos de paz estão me perseguindo, né? De novo fala, a paz é cultivada com a sua fala. Oh, mas eu já tenho paz, mas você está cultivando ela? Você está cultivando ela ou você não está nem dando valor? Né? Porque fala que você tem que cultivar a paz que excede todo entendimento. Como Provérbios 15, 18 diz que a paz é cultivada com palavras de sabedoria e calma, palavras de sabedoria e calma, enquanto o ódio provoca dissensão. Olha a diferença da paz, da sabedoria e daquilo que provoca a dissensão, a divisão. Né? A sua fala é uma joia. Menciona que a palavra dita no tempo certo é como uma joia. Como uma joia. E tem pessoas que não pagam tão caro para ouvir uma pessoa aí no mundo, né? Um coach, né? Um professor é como traduzido como coach. Um coach para ouvir, faz isso. E dá uma instrução ali. E a pessoa paga tanto, né? Sendo que a Bíblia tem tudo. Né? A instrução certa é como uma joia. Menciona que é como uma joia, no tempo certo. É como uma joia você dá. As pessoas pagam para receber uma instrução que a própria Bíblia já ensina aos filhos, né? Que é de graça. Né? A sua fala tem valor. Provérbios 10, 19 diz que a palavra do sábio tem um valor imenso. Um valor imenso. Né? Mas de graça recebei, de graça dai. Cultive a sabedoria e viva. Cultive a sabedoria, mas não aprisione ela. Viva ela. Né? Menciona em Provérbios 3:3, menciona a importância de cultivar a sabedoria e não falar com insensatez, estou enroscando, não falar com insensatez. A sua fala é um presente valioso,
né? Mas o insensato é um veneno, né? A sua fala é um presente valioso. Provérbios diz assim, 12:18, diz que as palavras dos sábios são como um presente valioso, enquanto a língua do insensato é um veneno. Viu? Nós temos que aprender até a trancar o ouvido para o insensato, né? Pela sua insensatez, né? A sua língua tem uma luz. Quem já ouviu isso? A sua língua tem uma luz. Eu já tinha li a Bíblia, mas nunca tinha ouvido isso. A sua língua tem uma luz. Nós imaginamos que a luz só está em nós, né? A nossa áurea, a nossa luz, não. A luz está na nossa língua. Provérbios 2:2 menciona que a língua do sábio é como um guia na escuridão. Olha, é como um guia na escuridão, enquanto a língua do insensato pode levar ao desastre. Você viu? Ela nos guia. O que é? Como você vai guiar sendo escuridão? Não tem jeito, né? Então a sua língua tem luz, ela te conduz. Provérbios 14:2 menciona sobre a língua. A palavra do sábio tem luz. A palavra do sábio tem luz. Provérbios 15:1 diz que as palavras do sábio são como uma luz que ilumina o caminho. Quer dizer, a luz está em Cristo, Ele transportou em nós, nos concedeu, mas hoje nós temos que refletir essa luz, não ser uma sombra, mas ser uma luz, né? A nossa sombra pode até curar, mas não ser uma sombra, né? Só uma sombra, mas uma luz que reflete para as pessoas, né? A sabedoria sempre será um presente de Deus. Menciona que a resposta sábia é como um presente de Deus. Você é conhecido por palavras e ações. Menciona que o sábio é conhecido pelas suas palavras e ações. Ou ao contrário, né? Ações e palavra. É mais poderoso, né? Você ter ações, depois falar daquilo, do que você falar, mas você não ter nenhuma ação, né? É mais poderoso você ter ações, depois você falar daquelas ações, porque você já está vivendo aquilo, né? A fala do sábio, como fala o sábio? Mesma coisa, menciona que o sábio fala com sabedoria e o insensato com insensatez. Provérbios 23. Só para fechar agora, o sábio tem cuidado. O sábio tem cuidado. Eu fico pensando, né? Jesus era sábio, ele tinha cuidado. O que ele fala lá? Não dá as pérolas aos porcos. E como, né? Não dá. Porque ele vai se irar contra você. E a tradução fala assim que a pérola, se ela ser pisado, e ela pode se tornar mais cortante do que um caco de vidro ou um cristal mais fino que for, e vai machucar aquela pessoa. Então o sábio tem cuidado de como colocar as palavras. Jesus respondeu para aquele ladrão que queria descer da cruz? Não respondeu. Mas aquele que queria a vida eterna, queria o paraíso, opa, esse está interessado. Jesus ele se faz presente para os interessados, não aqueles que trocam a favor com ele ou querem só descer da cruz, né? Mas ele ouve aqueles que querem estar com ele, viver com ele, estar na eternidade, estar no paraíso. Aí eu, não, opa, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então o sábio tem cuidado nas suas palavras. Provérbios 21:23 fala, menciona que o sábio escolhe as suas palavras com cuidado.